Olá, como você está? Um prazer mais uma vez podemos compartilhar um vídeo, uma palavra legal, uma palavra de motivação para o seu coração. Para mim é uma alegria enorme poder fazer esses vídeos. Espero que você receba, que ele te faça bem. Meu nome é Sérgio Cândido de Carvalho e eu gostaria que você fosse lá no YouTube e desse lá um like, se inscrevesse no canal. Não te custa nada e você me ajuda a divulgar. O nosso objetivo com esse canal é apenas levar palavra de motivação. Então o objetivo é às vezes atingir uma pessoa que está com autoestima baixa, que está enfrentando problemas, está passando por dificuldades. E é curioso que, para vocês que já me conhecem, eu escrevo uma reflexão todas as manhãs e eu encaminho no Facebook, nos contatos meus do WhatsApp também, nos vários grupos. Em certa ocasião eu fiz uma reflexão que chamou muita atenção e a gente vai aprendendo qual tipo de reflexão que mais atrai as pessoas, que as pessoas estão mais buscando, quais as palavras que as pessoas mais digitam no Google ultimamente. E eu estava pesquisando a palavra divorciar. Curioso, né? E a palavra divorciar, ela significa o seguinte: é uma maneira legal de dissolver uma união. Obviamente que você já ouviu falar várias vezes divorciar de um casal, por exemplo, né, que estão casados legalmente e eles acabam dissolvendo aquela união. E nessa dissolução, no divórcio, ocorre também de dissolver todas as suas obrigações inerentes. Ah não, mas há divórcio que fica lá uma pensão, alguma coisa, mas a união, o que envolve a união é dissolvido. Então o divórcio tem o objetivo de permitir que as pessoas, duas pessoas unidas legalmente, se separem. Então elas vão dissolver a sua união e as obrigações inerentes àquilo. Então eu fiquei pensando e achei muito interessante essa palavra. Eu vejo as pessoas divorciando, algumas sofrem, outras arrependem, outras ficam felizes e continuam sua vida, às vezes até se unem com outra pessoa e depois até dissolve outra vez, porque a pessoa às vezes ela não se consegue unir com ninguém e ela casa, divorcia, e é interessante que mesmo a pessoa que divorcia várias vezes, ela tem a tendência a acreditar que a culpa é das outras pessoas. Raramente a pessoa entende que se nada está dando certo com ninguém, que ela precisa mudar alguma coisa na sua vida. Então, eu tomei uma posição muito legal, já há muito tempo, eu resolvi me divorciar. Várias pessoas ficaram assustadas, dizendo: é mesmo? Sim, eu resolvi me divorciar. Porque o divórcio, ele tem um lado interessante de você perder o vínculo com aquilo que com o qual você está divorciando. Então eu resolvi me divorciar. Mas eu não fiz vários divórcios. O primeiro deles, eu me divorciei da amargura. O que é amargura? Amargura é um substantivo feminino e a origem do latim, que é amarus, que significa amargo. Aquilo que tem sabor amargo, aquilo que amarga uma tristeza que ninguém consegue dominar. Então eu me divorciei com a amargura. E é interessante sobre o divórcio, que tem um divórcio que é o consensual, ou seja, as duas pessoas envolvidas, as duas partes, se elas estiverem de acordo, elas vão lá no cartório, às vezes no mesmo dia, ou no máximo em 3 dias, eles conseguem se divorciar. Quando uma parte não concorda ou não aceita por qualquer motivo, chama litigioso. Aí o que faz? Tem que arrumar um advogado, pelas nossas leis, leva pelo menos aí uns 3 meses. Parece-me até que nem pode passar de 3 meses. Mas o certo é que a amargura, ela corrói a pessoa amargurada. A pessoa que tem essa amargura, ela não consegue ter sorriso agradável para ninguém, ela não consegue ver estrelas, ela não consegue ver na noite a lua ou o brilho de uma estrela. Então, quando eu decidi me divorciar da amargura, eu decidi que eu tenho que levar um sorriso onde houver tristeza. Eu tenho que passar a olhar as estrelas e a lua, se possível, quando estiver escuro.
Eu tenho que aprender a admirar o arco-íris que só vem com a tempestade. A pessoa amargurada, ela inverte essas três situações. Ou seja, ela vê a tristeza e não consegue dar nenhum sorriso. Ela olha para o escuro e não consegue perceber que as estrelas só brilham e a lua só aparece por causa do escuro. E ela, quando está na tempestade, ela não entende que aquela beleza das cores do arco-íris só é possível em razão exatamente da tempestade. Então eu resolvi e já me divorciei da amargura. Mas não bastou para mim e eu também me divorciei da autossuficiência. A autossuficiência é aquela condição de si mesmo se bastar para si. Parece um erro de palavras, né? Mas eu falei de propósito. É você mesmo bastar para você mesmo, ou seja, é um orgulho, uma petulância. Imagine uma pessoa que entende que ela é autossuficiente. Augusto Conte, aqui a gente diz, ele escreveu que nós não somos uma ilha. Nós não somos uma ilha, ou seja, nós não vivemos sós. Nós não somos e não podemos ser autossuficientes. Imagine uma pessoa autossuficiente, ela doente. Como que ela vai fazer? Ela é autossuficiente, ela é orgulhosa, ela é petulante. Quem vai cuidar dela? Se ela é interna no hospital, quem que vai lá limpar, trocar sua roupa de cama? Quem vai lá limpar o banheiro que ela vai ter que usar para ela não pegar uma infecção? É como você receber um cheque em branco com a seguinte frase: você preenche o que você quiser aí. Se você receber um cheque em branco com a liberdade de preencher o que você quiser, será o que você preencheria? Talvez você procuraria o gerente do banco e perguntaria quais as maiores cifras que eu posso colocar aqui, não é? Nós teríamos aquela visão absurda de alcançar o máximo. Por quê? Porque é um só cheque. E se você preencheu aquele, acabou, você não vai receber outro. Então você pensa, eu vou colocar algo que vai me abastar o suficiente para eu não precisar nunca mais. Sabe de uma coisa? Se você não acredita em Deus, eu vou te dizer que o universo, que alguma força aí, que você, do jeito que você quiser acreditar, Deus te dá uma folha em branco todo dia. É você que vai preencher, é você que vai escrever a sua história. Mas se a amargura vier me atormentar, eu vou te dizer, já estou divorciado, eu já desvinculei de você com todas as obrigações, você não faz parte mais da minha vida. Ainda que haja motivo para tristeza, eu vou sorrir. É a forma mais barata de fazer cirurgia na face. As pessoas sorridentes são mais bonitas, são mais agradáveis. Então, se você se sente um pouco, ou muito, ou médio, autossuficiente, peça o divórcio. Saia disso, dissolva essa união, inclusive com todas as obrigações. Eu já preenchi minha folha em branco e constei que eu divorciei da amargura e divorciei da autossuficiência. Tá bom? Não, porque eu me divorciei também das reclamações. Se você buscar origem, etimologia, você vai descobrir que reclamação vem do latim reclamare. É uma qualidade. O que significa reclamar juridicamente? É você gritar, protestar por algo que você entende que é seu direito. Então, esse reclamar, ele é legal, ele é importante, você participar, se manifestar. Não é essa ideia, essa reclamação que eu me divorciei, não. Essa reclamação que eu me divorciei dela com todas as obrigações, é aquela reclamação que quando alguém está desempregado, ele diz, a culpa é do governo que não dá emprego para ninguém. O dia que ele está triste, ele culpa o seu cônjuge, o seu patrão, o seu amigo, o seu filho ou o seu pai. Esse que é o reclamão. O reclamão é aquele que o dia que chove, ele fica reclamando que ele vai molhar os seus pés, que ele vai pegar ônibus cheio, que ele vai pegar um metrô empapuçado, que o seu veículo vai sujar de barro, que ele vai gastar combustível no trânsito ruim. Esse é o reclamão. É aquele que quando o sol está quente, ele reclama que está muito calor.
Esse é o reclamão. Foi com essas reclamações que eu me divorciei. Foi com essas reclamações que eu pedi e litigiosamente. Sabe por quê? Porque eu dissolvi a minha união com a reclamação e todas as suas obrigações juntos. Porque eu não vou mais ficar reclamando. Se eu começar a reclamar de tudo, eu passo a ser uma pessoa chata, desagradável. Ninguém quer conviver com um reclamão. Se você no seu trabalho reclama de tudo, seus colegas não querem conviver com você, o seu patrão vai se encher de você. A sua esposa ou o seu marido, o seu cônjuge, os seus filhos, seus pais vão se encher de você. Sabe por quê? Porque quem reclama muito é muito chato. Então eu me divorciei da amargura, eu me divorciei da autossuficiência, eu me divorciei das reclamações e não parei. Eu ainda fiz outro divórcio, eu me divorciei da arrogância. O que é a arrogância? É o adjetivo de quem é desprovido de humildade. A pessoa desprovida de sensibilidade é o arrogante. O arrogante, ele é terrível, ninguém quer conviver com arrogante, não. Ninguém quer saber de pessoas arrogantes. Então eu fui lá e me divorciei. Um jovem violonista estava numa praça tentando vender o seu aparelho e não conseguia. Passou um cidadão, pegou o aparelho musical e começou a tocar. O primeiro que passou, parou e comprou. Porque ele mostrou, ele apresentou o seu produto com qualidade, na íntegra, sabe? Seja assim também, sejamos nós assim também. E depois, esse jovem violonista, ele foi fazer uma apresentação em um grande ambiente. Estava muito cheio. Estava entupido de pessoas elegantes, bem arrumadas, pagaram para estarem ali. E aquele rapaz jovem fez a sua apresentação, tocou de maneira espetacular. Foram aplausos efusivos, os presentes se levantaram suas mãos e aplaudiram de maneira efusiva. E aquele jovem violonista ficou caladinho, inerte, não esboçou uma apresentação de alegria, de satisfação. Sabe por quê? Porque ele ficou olhando na galeria, logo acima, onde estava o seu mestre, o seu professor. Enquanto o seu mestre não olhou para ele e fez um pequeno sinal de positivo, ele não sorriu. Assim que o mestre olhou e abanou a cabeça positivamente, ele abriu um sorriso. Sabe por quê? Porque ele era humilde. Então, quando eu me divorcio da arrogância, eu começo a conviver com a humildade. Há uma frase que eu li outro dia, estava no para-choque de um caminhão, estava escrito assim: quero morrer o mais tarde possível. Quero morrer jovem o mais tarde possível. Quero morrer jovem o mais tarde possível. Como isso? Jovem o mais tarde possível? Tá vendo? Pense um pouco. Eu quero morrer jovem o mais tarde possível. Esse dia eu fazia uma palestra para os jovens e eu fiz a seguinte pergunta. Se você crê em Deus, é claro. Você chega diante de Deus. O que você gostaria que Deus te perguntasse ou te falasse? Quando você chegar diante de Deus, o que você gostaria que Deus te falasse? As respostas são várias. E eu disse a minha. Eu gostaria que Deus me dissesse: você demorou bastante, hein? Claro. Sabe por quê? Eu não quero mais ser arrogante. Eu quero deixar Deus cuidar de mim. Eu quero que Deus saiba que eu vivi bem, que eu quis cuidar das pessoas. Algumas pessoas falam que a pessoa, quanto mais vive, mais velha fica. Certo? Errado. Não é verdade. Sabe por quê? Nós não nascemos prontos. Nós nascemos realmente não prontos. O Cortella fala isso numa palestra dele. Nós nascemos não prontos. Por isso que nós vamos nos construímos. Que fica velho é fogão, é sapato, é roupa, é objeto. Você e eu não ficamos velhos, nós ficamos maduros, nós aprendemos. Portanto, se você não conseguiu compreender isso ainda, eu te aconselho a divorciar-se. Eu já me divorciei
da amargura, da autossuficiência, das reclamações e da arrogância. E espero que você também se divorcie de mais algumas coisinhas que estão te incomodando e que você seja muito feliz. 15 minutinhos. Vai lá no YouTube, por favor, Sérgio Cândido de Carvalho. Dá um like, inscreva-se no canal. Em breve nós teremos novos vídeos. Um abraço, até a próxima.